Oficialmente, boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, né? Assim, um tema que interessa a todos nós. A gente vai falar de neurociência na prática, na experiência. E a gente convidou então para essa conversa a Patrícia, que é pedagoga, psicopedagoga, tem 35 anos, eu não devia falar essa parte, 35 anos na educação, que essa Eu sei parte que já não parece, denuncia um tá, pouco. gente? Isso aí, não parece. Já passou por tudo, foi professora, coordenadora, orientadora, teve uma série de funções dentro da escola. Agora está atuando na clínica, também coordena uma rede de professores. E a Patrícia contou para a gente que que estudou muito, né, neurociência, que isso fez uma mudança na prática e depois passou a dar cursos nessa área também. Então, conta, Patrícia, para a gente um pouco da sua experiência. Pessoal, hoje é conversa. Então, abram os microfones, perguntem. Se vocês preferirem mandar pelo chat, a gente lê, mas é para participar. A ideia é a gente trocar experiência. Bora lá? Isso mesmo. Bora, gente, boa noite. Que bom ver umas carinhas conhecidas. Já vi que tem uma mãe escondida aí, do menino que eu atendo. Tem professores, gente que faz parte do grupo. É, é um desafio estar aqui, né? Porque eu sei que são pessoas muito experientes que fazem parte desse grupo. E é o que a Fê falou, né? Eu tenho aí um caminho já percorrido. E quando eu comecei a estudar neurociência, foi bem antes do modismo, né? Então, eu acho que isso é bacana falar, porque, assim, hoje eu vejo com certas ressalvas, né? Tudo é neuro, e parece que tudo que não é neuro não presta, né? E não é bem assim, porque quando você fala, por exemplo, eu sou psicopedagoga, como é que você vai ser psicopedagoga ou professor ou qualquer pessoa que atue na educação com criança ou com adolescente ou com adulto e não vai entender como que aquele cérebro aprende, né? Então, isso eu acho que não tem nem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. E aí, assim, eu tenho visto alguns questionamentos às vezes, né, ficar muito em cima, a neurociência e tal. E aí, me parece que às vezes tem uma interpretação um pouco incorreta, né, de falar neurociência é uma coisa, a emoção é outra, né? O objetivo é uma coisa, o subjetivo é outra. E na verdade não é, né? A neurociência traz muito a questão é, da importância dessa emoção na aprendizagem. Eu sempre falo isso muito para os pais. A gente sempre tem que olhar para essa criança, né, da forma como ela aprende, como ela sente, como ela se coloca, como um adulto, né? Se um adulto está com uma questão emocional, um problema, ele é muito difícil ele conseguir prestar atenção em outras coisas da mesma forma. Então a gente sempre tem que levar essas questões em consideração. Então assim, a emoção ela apoia a cognição, né? E tem uma relação estreita aí entre os dois lados. Então assim, é o tempo todo eles se conversando, tá? E aí o que acontece, né? Assim, só uma breve relação aí entre né, como que essa aprendizagem acontece. Então, assim, tem ali uma questão que a gente diz, né? É importante que passe pela emoção, pelo sistema límbico e tudo. E os professores, gente, olha, eu vou te falar. Eu tiro o chapéu para os professores, viu? Porque não tá nada fácil trabalhar com alunos em sala de aula, porque você tem a parte, né, tem toda a inclusão de crianças que têm transtornos, déficits, deficiências, tem altas habilidades, então, assim, um tem que adaptar para uma questão, o outro tem que adaptar para outra questão, e aí tá muito difícil, né? E então, e assim, nesse meio todo, é motivar o aluno para que ele tenha atenção, para que essa atenção favoreça, né, para que essa atenção promova a memória e a memória se torne uma aprendizagem, né? Porque aprender é memorizar, tá? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu queria falar aqui para vocês é que eu passei por um processo, quando eu fiz essa formação em neurociência, que foi durante 7 anos, de uma transformação imensa, né? E é isso que eu quero dividir aqui um pouco com vocês, tá? Porque eu era muito daquela linha
de que a criança aprendia sozinha assim, tá? Eu acho que também tudo foi muito mal interpretado, né? Uma das escolas que eu trabalhei, eu me lembro até hoje, que eu cheguei para as professoras e não tinha nada nos cadernos das crianças. E eu falei assim, mas cadê a intervenção? Cadê a correção? Aí elas falaram assim, mas como assim? A gente pode intervir? Isso para mim foi assim, eu falei, como assim pode intervir? Né? Eu falei, nossa senhora, gente, está tudo muito perdido. Então, e acho que isso foi muito confundido, né? Da criança aprender a escrever sozinha, ela fazer inferências, ela antecipar, ela intuir muitas vezes, né? Então, acho que a neurociência ela veio trazer justamente isso. No meu olhar, o quanto é importante a gente ensinar e não ter medo de falar, eu ensino. Porque muito tempo as pessoas tiveram muito, né, e ainda tem muito medo de falar eu ensino. Parece que você está fazendo um assassinato com a criança, né? E não, porque assim, ensinar é preciso, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Gente, eu vou falando, se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta do que eu já estou falando, fiquem à vontade, tá? E aí, assim, pensando um pouco, né, como que eu trouxe isso para o consultório? Então, assim, eu acho que a criança, quando vem para o consultório, não só que vem para o consultório, mas, assim, qualquer criança, mas agora eu do lado do consultório olhando para isso, eu acredito muito nessa questão das crenças, sabe, de que foram estabelecidas ao longo da vida da criança, diante de tudo que ela já viveu, de experiência de, de, de né, de questões que para elas são negativas, déficits, né? Não reconhecimento das potencialidades. Então, assim, eu vejo a criança, quando chega no consultório, ela vem com muitas crenças negativas, de que eu não sei, eu não aprendo, eu não quero mostrar o que eu não sei. Então, e aí, como a gente vai falar da alfabetização, eu vou focar mais nisso, né? Agora, assim, qualquer aprendizagem, eu também sempre, né, passando por várias escolas, eu sempre vi as pessoas falando assim, mas o que, que ele não sabe? O que, que ele não sabe? E é justamente o oposto, né? A gente precisa saber o que, que a criança sabe para saber qual que é o próximo passo. Porque não dá para eu sair do primeiro degrau e ir lá para o último. Eu tenho que ir degrau a degrau, né? E aí, gente, assim, eu vou conversando com vocês, tá? Vou fazendo perguntas. Então, assim, eu queria que alguém aí que se sentir à vontade falasse o que para você é alfabetizar. Quem gostaria de falar? Já que a gente vai falar da alfabetização. O que é alfabetizar? Ninguém quer falar, gente, é uma conversa. Eu sei que todo mundo sabe o que é alfabetizar. Querem que eu fale, então? Vai, eu vou falar para vocês irem se soltando, tá? Bom, todo mundo sabe que se alfabetizar é aprender a ler e escrever, certo? Simples assim, tá? Então, assim, quando eu falo em alfabetizar é ensinar, isso já parte do pressuposto de que a criança não nasce com um aparato neurológico pronto para leitura e para escrita, tá? Como ela nasce, por exemplo, para andar, para desenhar, para falar. Então, tem algumas questões que fazem parte da genética da espécie, tá? Que é tudo aquilo que a gente vai adquirir desde que a gente não tenha nenhum comprometimento, tá? Então, eu vou aprender a andar independentemente de me ensinarem a andar. Porque eu vou lá, eu vou, né, fazer toda a movimentação, eu vou exercitar e tudo e vou andar. Eu vou aprender a falar porque não porque alguém vai me ensinar como falar, mas porque eu estou no meio social, cultural, eu estou aprendendo. Então, a forma como essas coisas acontecem é que vão ser diferentes de um lugar para o outro, tá? Assim como as brincadeiras, toda a questão que envolve a cultura. Então, assim, a gente tem tanto a parte que faz parte do desenvolvimento, que é tudo isso que é genético da espécie, como a parte da aprendizagem, que é aquilo que eu aprendo de uma herança cultural, tá? Então, assim, você pode vir de diversos lugares. Você tem diversas intervenções filosóficas, políticas, sociais, culturais, que você vai aprender de determinada forma. Agora, a forma como você aprende, ela, ela tem como pré-requisito o ensino, tá?
E para que a criança aprenda, para que o adulto aprenda, para que qualquer pessoa aprenda, a gente precisa de repetição, né? Então, quando fala em repetição, muitas coisas que assim que a neurociência traz, a gente fala, nossa, mas isso não é super tradicional? Sim, é bem tradicional e eram muitas coisas que funcionavam e a gente deixou para trás, né? Então, por exemplo, a questão da repetição, do exercício, de você retomar, isso era muito valorizado lá atrás e deixou totalmente de ser valorizado, né? Então, e a neurociência veio provar muitas dessas questões. O quanto é importante a gente trabalhar com repetição. Quando eu falo repetição, não é que você vai ficar falando para a criança escrever uma página inteira de uma palavra que ela errou, né? Mas repetir em diferentes contextos. Tá? Então, eu vou trabalhar de uma forma, aí eu vou pegar divisão, por exemplo, vou trabalhar ali no lúdico, aí eu vou trabalhar com material simbólico, aí eu vou trabalhar com desenho, eu vou trabalhar com. Quer dizer, você tem diversas formas de repetir aquele mesmo conceito, tá? E isso é fundamental, né? Então, assim, a neurociência, ela se aproxima muito da metodologia do Montessori, né? Da questão da teoria montessoriana, nessa questão multissensorial, de explorar de diferentes formas e tudo isso. Bom, então é isso, né? Tudo que é aprendizagem, inclusive, e principalmente a aprendizagem escolar, ela precisa ter uma estrutura e seguir um passo a passo, tá? Porque você seguindo esse passo a passo, de uma forma adequada, a criança de 3 a 6 meses, ela está alfabetizada, tá? A criança que ela tem ali toda, né, que não tem nenhuma deficiência, que não tenha nenhuma questão assim, um pouco mais profunda, ela tá alfabetizada de 3 a 6 meses, tá? E aí, assim, uma coisa que a gente observa, e eu tenho certeza que vocês também observam isso, né? Principalmente aí quem trabalha com escola. Vocês já viram alguma escola, tirando, né, Waldorf, a própria Montessori, essas escolas que valorizam mais a questão é, desse multissensorial, né, dessa questão da vivência, da exploração. Vocês já viram escolas que não trabalham a escrita na educação infantil? Alguém já viu? Não tem, né? É muito difícil. Até porque tem uma cobrança cultural, uma cobrança social. Então, assim, o que acontece? Isso é comprovado cientificamente que a criança dos 3 aos 6 anos, ela não está pronta para ler e escrever. Tá? Escrever é com 7 para 8 anos. Então, assim, a leitura, quando eu falo ler e escrever, eu estou falando da forma convencional, tá? É lógico que a leitura, ela vem lá atrás, né? Se a gente for pensar na questão da oralidade, ela vem lá da barriga, tá? Quando a criança já começa a formar ali o aparelho auditivo, ela já começa a responder aos estímulos, né, de voz, de mãe, de pai, tudo isso. Então, mas a leitura, ela passa por todo um processo para a criança chegar a ler, tá? E aí, o que acontece? Foi também descoberto pelos neurocientistas que, assim, a gente tem aquilo que tem a área no cérebro responsável, tá? Então, por exemplo, para andar, para falar, como eu falei, aquilo que é da genética da espécie, e tem as questões, as habilidades que não estão prontas no nosso cérebro, que são as habilidades culturais, como ler e escrever. Então, não sei, eu até deixei um livro aqui para mostrar para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro, que é o Neurônios da Leitura, né? Do Stanislas Dehaene. Ele é um neurocientista e ele, assim, ele trouxe tem a questão, tem muito, a gente fala muito da plasticidade cerebral, mas ele traz a questão da reciclagem neuronal. Então, o que é isso? Não existem áreas no cérebro específicas para leitura ou específicas para escrita, mas existe área para função simbólica, e por isso é tão fundamental trabalhar a função simbólica na educação infantil. Porque essa função simbólica, ela vai se reorganizando para que a criança vá evoluindo e consiga chegar na leitura e na escrita, que são questões simbólicas, né? São signos, são sinais simbólicos que ela precisa se apropriar.
Então, na educação infantil, tem essa questão de se trabalhar todo o que é pré-requisito para uma leitura convencional, para uma escrita convencional, é fundamental, mas não a escrita em si. Isso não acontece. Aliás, muitos pais falam, né? Ah, mas meu filho já sabe escrever, mas não sabe ler. Não é que ele sabe escrever, ele já memorizou muitas coisas, mas a relação que existe no código alfabético ele não sabe, né? E aí você vai vendo que assim, que a leitura tá lá para trás, que ele não está entendendo nada. Então, por isso que eu falo, né? A questão de você vir até antes dos 5 anos, mais ou menos, explorando, e assim, tem tanta coisa, gente, tanta coisa que dá para a gente fazer na educação infantil, que você vai ver culminar lá no fundamental. Por exemplo, vocês, né? Todo mundo aqui está em contato com criança, adolescente. Vocês acham que os adolescentes estão sabendo ler e escrever? Aliás, vou até melhorar a pergunta. Vocês acham que os adultos estão sabendo ler e escrever? Não é verdade? Então, assim, isso tudo foi se perdendo. Quer dizer, no tradicional, o que acontecia? Era só repetição, 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 fora de contexto. Praticamente fora de contexto. Depois veio o quê? Tudo no contexto, mas sem repetição. Então, assim, o que eu vejo que a neurociência veio trazer? Ela veio unir o que é importante de um e de outro, sabe? Porque, assim, é importante você trabalhar no contexto? É fundamental. Mas é fundamental você exercitar isso fora do contexto também para que, né, para que a atenção fique focada naquilo que você precisa, né? Gente, algum comentário, alguma questão? Isso, isso mesmo, eles não sabem ler e interpretar. E aí, assim, muito do que eu vou trazer para vocês aqui é justamente como que isso vem lá de trás, entendeu? Então, assim, primeira coisa, né? Eu estou até com uma colinha aqui, que é para não deixar passar nada, tá? Então, assim, a gente tem algumas habilidades que são preditoras aí para alfabetização, tá? Na educação infantil, tudo isso que eu vou falar, você não precisa nem das letras em si para trabalhar com essas questões preditoras, tá? Então, assim, quanto menor a criança, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu acabei pulando, peraí. Tá. Então, vamos lá, eu vou até pedir para Raquel colocar aqui a primeira imagem, só para resgatar um pouco essa questão cultural que a gente trabalha na infância, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, a gente tem todo um trabalho aí, né, um planejamento pensando na questão do desenvolvimento, tá? Mas trazendo muito a parte cultural. Então, assim, aí é uma sequência de imagens, vocês estão conseguindo ver? Sim, Patrícia, tá Sim. passando direitinho. Tá. Aí é uma sequência de imagens, não saiu ali o número 2, mas, ó, então é aniversário, acho que de 2 anos da minha filha, se não me engano. E assim, olha que bacana, gente. Eu acho que isso mostra tanto a questão cultural, porque ó, a primeira foto ela tá com a maior cara de susto com esse tamanho dessa vela, né? Aí na segunda ela tá com cara meio assim, ai, o que que eu faço, né? Na terceira ela já dá um sorriso, na quarta ela já se aproxima, né? Então assim, é exatamente isso. Então assim, é a forma, que nem eu falei, é a forma como a gente ensina que vai variar de um lugar para o outro, de uma cultura para outra. Mas a aprendizagem, e você vê assim, o que está aí bem registrado, né? É o que a gente chama de neurônios espelho. Então, assim, ela primeiro se assusta, ela vê todo mundo ali se aproximando, comemorando, e aí ela começa a imitar, vamos dizer assim, essa situação, esses gestos, e aí ela se aproxima. Então, assim, por que não. Se eu pergunto para vocês assim, gente, por que vocês me falaram, né? A gente conversou sobre essa questão da escrita na educação infantil. Por que a gente não deve trabalhar a escrita na educação infantil? Pode tirar a imagem, Raquel, por favor. Podem ir falando coisas que vocês acham, assim.
Tem, Ó, boa como eu noite. sou fono. Ai, fala Maria de Lourdes, boa noite, perdão. Boa noite. Tem outras habilidades para desenvolverem, né? A criança tem a coordenação motora global, coordenação motora grossa, ela tem todo um trabalho que a gente fazia de psicomotricidade grossa, trabalho com massinha, trabalho com pesquisas, a criança gosta de olhar, de observar, observação. Então, ela tem todo um campo muito importante, muito grande para isso. Eu vi isso de perto em crianças que eu conheço, que estudam em escolas que têm essa linha, né, que é a Uhum, regia, alguma linha sim. na educação infantil perfeito, e no ensino fundamental eles seguem também. Mas agora, no sexto, para o primeiro ano, que eles começaram mesmo, no pré primeiro, a ter a Uhum, noção da leitura, da escrita. A criança conhecia um pouquinho das letras, mas isso não era o mais importante. Mas ela tinha uhum, outras habilidades. Ela parava, eu achei isso muito máximo, a criança parar, nós estávamos jogando bola, a criança olhou para uma árvore que tem em volta do condomínio e falou: Gente, que coisa linda essa árvore, olha esta árvore, eu vi isso na uhum, minha escola. Ela, uhum, eu estudei essa árvore na minha escola, a folha, alguma coisa que tinha a ver com aquela árvore que são os galhos. Então, eles têm todo um trabalho voltado para essas habilidades. Habilidades manuais, de observação, percepção das coisas, né? Percebe coisas que o outro fica lá mecanicamente e não percebe. Se ficar só uhum, mecanicamente, você não percebe. Então, é muito importante. O sobe e desce, a força, estímulo de força. uhum. Temos muita coisa a trabalhar, né? Muitas coisas, Cultura, exatamente. isso daí a gente. A alimentação, eu vi crianças fazendo bolo junto com a Uhum, professora, mas uma criança, duas, não aquele monte de criança. Então, e sim. chegando em casa, a mãe propôs isso com os amiguinhos. Então, eles levaram a receita, a mãe foi falando, eles falavam: Isso é farinha, isso é açúcar. Então, vamos experimentar. Essa uva eu já experimentei. Tudo a criança experimenta Uhum. É levar o sentido, lanche né? deles. Então, não é Uhum. assim, come brócolis com a mão, ela conhece tudo, todos os tipos de frutas, os tipos de verduras. Então, eu achei muito bonito tudo isso. Eu pude acompanhar e acompanho até hoje. Ah, então, é isso mesmo, a exploração, né? Por meio dos Exploração sentidos. do mundo Exatamente. que o cerca, do meio ambiente, da cultura. Isso mesmo. E assim, é o que ela precisa, justamente para ela ir se preparando. Você trouxe várias questões, né? Físicas, cognitivas, sociais, é tudo que ela vai precisar para ela se preparar para todo o repertório que ela vai juntando para lá na frente, né? Ela ter uma boa produção de texto, uma boa interpretação, uma boa leitura. Então, assim, a gente vê crianças totalmente sem ideia para fazer um texto, totalmente sem coesão, né? Então, assim, e agora, gente, eu não vou nem me aprofundar nesse assunto, porque eu sei que isso daí dá mais de vários encontros. Mas, assim, a gente vê crianças cada vez mais novas com o olho na tela do celular, né? Então, assim, imagine o quanto não vai ter, elas não vão ser prejudicadas justamente por quê? Porque a criança pequena é compreensão oral, é leitura facial, são as expressões, é entonação, é isso, a exploração por meio dos sentidos. E quando elas perdem isso, elas, o que que acontece? Aí as escolas ainda vêm com essa questão da escrita e elas aprendem, entre aspas, mas assim, é que nem eu falo, em detrimento do quê? De ter deixado de vivenciar tudo que elas que era fundamental ali naquela faixa etária, né? A própria linguagem corporal, sinais emocionais, né? Então é isso que eles fazem nesses primeiros anos de vida, principalmente até os 2 anos, né? Não que depois não exista mais, mas assim é o meio com que eles se comunicam, com que eles aprendem a conviver socialmente e como que é aquela cultura que eles estão inseridos, né? E aí, assim, entrando mais especificamente agora na questão da alfabetização, tá? Então, eles, que foi também se provando, se comprovando aí por meio dos estudos na neurociência, né, com as observações ali em tempo real, tá? Bom, o nosso sistema é alfabético,
né? Então, ele tem origem no fonetismo, tá? Que acontece? O que é isso? É a decodificação dos sons da fala. Então, assim, tem todo um percurso que eles vão seguindo, como se fossem esses degraus, né, que eles vão avançando, vamos dizer assim, para que eles consigam chegar ali numa alfabetização bem feita, bem estruturada, com todos os alicerces que eles precisam. E, assim, quando a gente, né, só pode dizer que uma criança tem algum transtorno, alguma questão ali que chame a nossa atenção, quando a gente já realmente fez alguma intervenção por pelo menos 6 meses, uma intervenção adequada para dizer, não, olha, foi feito tudo direitinho, né, de acordo ali com o que a criança é aquela faixa etária naquele momento, e ela realmente não deu conta, tá? Então, isso é bem importante. Então, assim, tem vários precursores aí para alfabetização, tá? Eu vou falar principalmente de 2, que é o conhecimento alfabético e a consciência fonológica, tá? Por quê? Porque, assim, eu recebo muitas crianças que falam assim, eu já sei as letras, aí canto o alfabeto, né? E aí você pergunta fora da ordem, ela já não sabe mais. Som de letra, não sabem. Não tem a mínima ideia de som de letra. Vocês são fonos aí, sabem melhor do que a gente, né? O quanto isso é importante. Então, assim, isso vem lá de trás, né? Assim, o que é o conhecimento alfabético? Tudo bem, a letra tem um nome, ela tem uma forma, ela tem um som, né? Mas isso é um dos fatores, né? O fator mais importante quando a criança é menor é realmente a consciência fonológica, tá? E aí também tem uma graduação ali de... entrou uma ligação aqui. Também tem uma relação, uma graduação ali de trabalho a ser feito, tá? Então, por exemplo, a criança bem pequena, o que ela vai fazer? Ela vai... muita música, é parlenda, então tem muitos textos com musicalidade, com ritmo, que isso já vai ajudar ali na parte da leitura, tá? E lembrando, gente, uma coisa super importante, assim, quanto menor a criança, mais trabalho com o corpo deve ser feito, né? Porque toda aprendizagem passa pelo corpo. E aí, assim, até agregando um pouco nisso tudo, que a neurociência traz uma questão também super importante, que é da imaginação, né? Então, quando a Maria de Lourdes falou a questão ali de explorar, de estar no espaço, de olhar, de relacionar, isso tudo é muita imaginação. E quanto mais tela, né, e conteúdo pronto eles veem, menos imaginação eles têm. Então, a gente vai... né? Assim, não é de se assustar que eles estão cada vez com menos ideias, com menos condições de escrever um texto, né? E a gente está caminhando cada vez mais para isso. Então, como a gente tentar lutar contra isso? Ou, assim, de certa forma, ver como que a gente traz isso para poder fazer com que eles evoluam, né? E aí eu vou pedir para Raquel mostrar, então, a segunda imagem, essa questão do corpo, tá? Depois eu vou contextualizar para vocês. Então, assim, tem a questão do corpo nessa aprendizagem, que é fundamental, tá? Tudo passa pelo corpo. Então, assim, vamos pensar nessa consciência fonológica na oralidade. Quando eu trabalho com consciência fonológica, eu não trabalho necessariamente com letras. Aliás, assim, eu até oriento a não trabalhar com letras, só imagens, objetos, qualquer, né, alguma coisa que não tenha a letra ali, entendeu? Então, aí, por exemplo, são crianças de 5 ou 6 anos, a gente estava trabalhando com isso quando eu estava lá na escola, lá atrás, tá? Com imagens, então eles tinham que dramatizar o que eles estavam vendo e os outros tinham que adivinhar qual que era a imagem que eles estavam dramatizando. Então, isso já é um trabalho de sintaxe lá na frente, tá? Porque a criança vai olhar e ela vai montar a frase do que está acontecendo. Então, por exemplo, a fulana empina pipa, por exemplo. Então, isso já é um pré-início, né, numa questão oral de uma estruturação sintática, tá? Uma outra questão, pode passar para a próxima, Raquel?
é o desenho, né? O desenho, ele é a primeira forma escrita. Então, assim, é fundamental. Desenho, assim, as escolas de educação infantil, elas deveriam ter um currículo só de desenho. É que eu não trouxe muitos outros para a gente não se alongar tanto, que a gente não tem tanto tempo. Mas, assim, tem milhões de formas de trabalhar o desenho com um currículo de desenho. Porque, assim, uma questão muito curiosa que a neurociência traz é, assim, qual que é o primeiro movimento da criança quando ela pega um lápis? É um movimento reto ou é um movimento circular? Circular, né? E o que as escolas fazem? Trazem a letra a letra bastão para a criança escrever, que é cheia de retas, é cheia de ângulos, de formas geométricas, que é extremamente complexo para ela. Então, assim, se a criança começasse a escrever na idade adequada, que seria por volta de 7 anos, ela já iria direto para a letra cursiva, que é a letra que faz parte ali do desenvolvimento circular que vem lá da infância, desde bebê, né? Então, esse desenho que ela mostrou, por exemplo, vocês põe mais um pouquinho, Raquel, por favor. Vocês conseguem identificar o que tem, o que a criança, qual é a história que tem nesse desenho? Vê se alguém descobre qual que é a história que a criança contou. Parece um mapa, né? Isso, tem um mapa. Aqui no chat tem mais gente, a Gabi falou, é um mapa, tesouro. Tesouro. Parece o mapa do tesouro mesmo, não parece? Eu acho que eu tô com fome, eu vi uma pizza aí. Parece mesmo. Sabe o que é isso, Vanessa também E gente? eu achou vejo que um é um mapa. submarino ali também, né? Tem um submarino ali embaixo, ó. Sim, sim, sim. Não é um submarino, mas tudo bem. A gente entende que seja porque a gente tem o repertório de adulto, né? Que está embaixo ali. Mas é o desenho do descobrimento do Brasil, né? E foi um desenho livre. Então, assim, a criança fez o desenho e me contou todo o desenho, toda a história, todo o percurso. Então, assim, olha a riqueza de uma produção de texto que tem nesse desenho, Verdade. né? Então, às vezes a gente fica muito, né, em cima de texto, e assim, o quanto que o desenho consegue representar e trazer muito essa questão com muita riqueza, né? E aí, gente, assim, eu vou só agilizar um pouquinho aqui, porque tem uma coisa bem legal que eu quero fazer com vocês aqui. Bom, então, assim, voltando, né, para essa questão, então tem o desenho, né, isso é super importante, oralidade, dramatização, tudo isso que passa pelo corpo, isso tudo é fundamental, tá? E aí, vamos pensar agora um pouco na consciência fonológica mesmo, tá? O que é consciência fonológica? Quando eu falo de imagens, de objetos, é uma manipulação mental. Então, assim, a criança precisa passar por todas as etapas de manipulação mental de sons de letras, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com alguns passos, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece lá quando ele é bem pequenininho, por volta de 2 e 3 anos? Ele vai distinguindo os sons. Então, ele começa, né? O bebê começa a balbuciar, começa a falar alguns sons, aí vai se transformando em palavras. Ele vai diferenciando o que é fala, do que são sons de ambiente, tudo isso, tá? Depois, ele vai começando o quê? A construir frases, né? Pequenas frases, né, com omissão de palavras, até que ele, aos poucos, ele vai estruturando. Alguém ensinou para ele a sintaxe dessa estruturação de frase? Não. Isso faz parte da genética da espécie. O que vai ser o ensino na questão sintática? Quando a escola entra com gêneros textuais, estrutura de texto, quando ele vai, né, realmente fazer uma produção textual, nem que seja pequena, aí ele já entra com um outro tipo de consciência da leitura e da escrita, tá? Aí, qual é uma das primeiras fonos, vocês agora, hein? Qual que é uma das primeiras percepções auditivas da criança? Que ela faz naturalmente, sem perceber. Ou que ela percebe e ela emite alguma satisfação por isso. A voz da mãe? Sim, mas eu digo assim, mais em textos aí, vamos pensar mais em textos. Textos orais, por exemplo. Não que ela esteja lendo, tá? O que ela ouve. O que ela brinca muito? O que a criança brinca muito?
As rimas? Não sei, tô Que na faz- Isso, dúvida Fê. agora. Isso mesmo, com as rimas, né? Então, assim, rima, gente, é uma coisa super difícil. Pergunta para a criança o que que rima com o quê? É muito difícil ela falar. Até adulto, né? Às vezes você fica pensando mesmo. Então, mas é uma coisa tão natural que requer ali, né? Que faz parte do ritmo, né, de uma parlenda, de um poema, de uma música. Então, isso vem muito naturalmente. E aí, qual que é o nosso trabalho, né? Enquanto educador? É ir trazendo isso para a criança, não necessariamente. Aí, assim, gente, tem milhões de coisas que dá para a gente fazer consciência fonológica. Eu tenho, assim, um curso só disso, que leva um tempo, porque tem milhões de coisas bacanas para fazer. Aliás, eu estou há um século para desenvolver o material e a gente acaba nunca tendo tempo, né? Mas eu queria muito, assim, produzir muito material, porque se tiver só isso na educação infantil, só entre aspas, a criança vai sair 100% para alfabetização, né? Então, ela manipula esses sons mentalmente, né? Então, você, por exemplo, uma questão super importante na rima, não é a escrita não termina necessariamente igual. O que termina igual é a sonoridade. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato, né? Então, a sonoridade é parecida. E aí você vai trazendo, olha, prato rimou com o quê? Né? E aí você vai trazendo essa exploração. Bom, aí vem a consciência silábica, que é o quê? Manipular sons oralmente. Então, quando a criança bate palma, quando ela coloca um objeto para cada sílaba, quando a gente brinca de mudar essas sílabas de lugar, aí tem um monte de... Deixa eu só ler aqui. Isso, exatamente. Ela vai desenvolvendo essa consciência, e por isso que é importante trabalhar com imagem, porque se você tem ali a palavra, ela vai ficar presa na letra e ela não vai conseguir fazer essa reflexão puramente sonora. E ela já vai, que letra que é? E não é isso que a gente quer nesse momento, né? A consciência intrassilábica, então, assim, é a literação e rima, o que está dentro da palavra, relacionar palavras. Aí, por último, é que vem a consciência fonêmica, que é o quê? Identificar esses sons. Então, por exemplo, b, a, l, a, ba, lá, né? E aí a criança vai fazer o quê? Ela vai primeiro ler né, ler pela rota fonológica, que é essa decodificação, e essa rota fonológica ao longo da vida, e eu vou explicar por quê, ela vai se transformando na lexical. Por quê? Que é aquela que você lê já de forma global. Se eu desse para vocês aqui, por exemplo, um texto que vocês não têm o mínimo conhecimento, a gente vai usar a rota fonológica para decifrar algumas palavras. Então, é lógico que a gente vai, né, sabendo ler fluentemente, mas dependendo do texto, você vai precisar retomar, né, algumas palavras de uma forma mais decodificada, vamos dizer assim, tá? E aí, uma coisa muito bacana nessa fase, que aí já é próximo dos 7 anos, é assim, a gente trabalhar com a variação da mesma letra. Então, por exemplo, bala, braço, berço, barba, basquete, bela, berço. Então, você está sempre com, por exemplo, estou chutando uma letra aqui, tá? Você está com a mesma letra, mas as letras, você está focando numa letra, na letra B, só que os sons estão mudando de lugar. E isso faz toda a diferença na palavra, né? E aí já é numa fase que ela já está praticamente ali lendo, né? E aí sim você vai entrar com a questão da escrita, tá? E, bom, e aí, assim, só para terminar mais essa parte de mais conteudista, vamos dizer assim, bom, e aí quando a gente chega nessa parte, né, da leitura e da escrita, não só da leitura e da escrita, tudo isso que eu vou falar são questões que são trabalhadas na educação infantil, mas de uma forma muito oral, tá? E que quando a criança vai atingindo 6, 7 anos, a gente já vai para essa parte mais escrita. Então, por exemplo, eu vou pedir até para a Raquel já colocar, eu já vou falando para vocês com as imagens, tá? Então, por exemplo, tem algumas habilidades não, alguns eixos, né, vamos dizer assim, que são fundamentais, que aparecem ao longo da vida inteira na alfabetização. Então, vamos ver quais seriam, né? A fonologia, que é isso que a gente falou, morfologia da palavra, o léxico, que é o vocabulário, a semântica, que é a palavra dentro do texto, qual o significado dela, a prosódia, que é fundamental para a leitura e compreensão e interpretação, né? E a sintaxe, que é a organização textual, tá?
Então, Raquel, põe para a gente aí o próximo slide, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou falar só um pouquinho da sintaxe e depois eu vou voltar para todos eles, tá? Então, a sintaxe, por exemplo. Gente, voltando, são só exemplos, tá? Porque tem milhões de coisas que dá para a gente fazer com isso. Então, ó, vamos pensar no oral. A criança está vendo a imagem, então a gente está ali. Ah, mas quem que está fazendo a ação? Ah, as crianças. O que que elas estão fazendo? É o verbo. Não necessariamente você precise dar esse nome, mas você já vai falando, olha, o que que ela está fazendo? Qual que é a ação? Né? Onde que ela está fazendo? Qual que é o complemento? Então, você já vai trazendo recursos, que isso tudo ela vai ver lá na frente. Né? Mas você já está trazendo ali uma certa consciência para aquela estrutura de frase, tá? Pode passar para a próxima. Bom, aí, por exemplo, uma outra situação. Ampliação de frases. Então, você tem o início de uma frase, aí você vai complementando essa frase. Você tem a leitura e compreensão. Então, para a criança, ela vai... Então, assim, o que acontece? É sempre aquilo. O que ela já consegue, eu vou dar um passo a mais. Então, ali, ela já vai memorizando, né? Que aí vem essa questão da leitura de memória. E ela vai ampliando esse repertório dela. Aliás, só um parênteses que é super importante. Uma coisa que me dá agonia é assim... ver tantas atividades que eu vejo de escolas, né? Vamos trabalhar com o poema. Procure a letra tal, procure a sílaba tal. Gente, poema não é para isso. O poema tem todo um enlace, né, ali afetivo, melódico, de brincadeira, lúdico. Então, assim, é muito importante a gente pensar qual que é o nosso objetivo. Eu vou trazer um poema, eu vou trazer uma parlenda para a criança não brincar e escrever a parlenda. Né? Parlenda é para brincar, parlenda é para escolher, parlenda, né? Tem milhões de coisas. Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso para a criança, porque tem muitas escolas que trazem isso, a criança não sabe nem o que é o recutia. Ela sabe que é um texto, mas não sabe nem para que serve. Entendeu? Então, isso é tão fundamental, né? E, bom, e aí, enfim, voltando lá para a imagem, né? Então, assim, aí ela vai. Aí também tem a questão da compreensão. Pode passar, Raquel. Bom, aí, gente, olha, isso eu acho uma das coisas mais ricas. Então, assim, tem um outro neurocientista que chama William Calvin, que ele fala que ele descobriu o quê? Que no nosso cérebro, a parte. Não, eu não vou falar isso agora. Eu vou fazer uma vivência com vocês, depois eu falo, senão eu vou melar tudo aqui. Mas eu vou precisar de alguém bem corajoso para participar, hein? Tem gente corajosa aí? Tem, né? Ô, gente, não tem problema. Eu acho muito legal isso, sabe? A gente tentar, porque fica até engraçado. E aí, assim, o que eu quero? Eu vou fazer uma vivência com vocês sobre isso, tá? Por exemplo, ó. Aí a gente tem uma variação, tá? Então, deixa eu só finalizar aqui que eu vou fazer essa brincadeira. A gente tem uma variação que isso, gente, imagine eles lá na frente, quando eles vão trabalhar vão aprender conjugação verbal. Olha quanta coisa, porque assim, as crianças pequenas, eles não falam no futuro. Eles falam, eu vou pular, eles vão fazer. E quando você traz isso para o repertório, eles pularão corda, eles farão um bolo, eles competirão na ginástica, né? Qualquer coisa, você já vai trazendo isso para o repertório deles. Isso já vai fazendo parte, já vai ficando automatizado para lá na frente. Isso, eles já estão meio caminho andado. Né? Então, é você trabalhar ali da forma que eles realmente vão usar. Então, aí, foco no verbo, no tempo. Isso já aconteceu. E se for uma criança? E se forem duas? E se for fulano e beltrano? Né? Isso foi ontem. Então, tudo isso a gente vai trazendo para eles refletirem muito na oralidade. Tudo na oralidade primeiro, tá? Pode passar, Raquel. Tá, então agora vamos para a brincadeira. Ó, quem gostaria de participar? Eu preciso de uma pessoa, primeiro. Vai, gente. Eu vou sortear alguém, hein? Ninguém se arrisca? É uma coisa legal, vai.
Eu posso Fê. ir, tá me ouvindo? Bom, Quem é? Paula, Paula? Jéssica. Jéssica, você? Tudo bem, eu vou precisar de duas. Então vai primeiro. Quem que é a Jéssica aí? Paula, Paula. Tá, gente, olha como é difícil o aluno se expor. Não estou falando que vocês sejam alunos aqui, tá? Mas pensa numa sala de aula, olha como a gente, né? Como a gente tá no papel deles, né? Mas muito bem, Jéssica, vamos lá. Ó, Jéssica, eu vou te falar uma palavra, tá? É, Tá. e sem você pesquisar, você vai formar uma frase para mim com essa palavra. Combinado? Tá? Então vai. Tá. A Combinado. palavra, a palavra é alforge. Nossa. Alforge. Alforge. Deu para ouvir? Vocês estão me ouvindo? sim, Sim? Aí, então a Pronto, frase que eu Jéssica? falei foi: me senti um pouco alforge hoje. Me senti um pouco alforge hoje. Ótimo. Agora, Jéssica, é a Jéssica, né, que tá falando? Ou não? Isso. Ah, então tá bom. Ótimo, Jéssica. Me senti um pouco alforge hoje. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou te dar a palavra alforge, só que com outras palavras para você formar uma frase, tá? Então, agora você vai usar alforge, você vai usar o verbo colocar e cavalo. Coloquei o cavalo no alforge? Ótimo. Tá, esse alforge que você pensou é com G ou com J? Eu pensei nele com J. Tá bom, tudo bem. Então, guarda aí, tá? Guarda aí. Agora é a Paula, né? isso. Paula, você vai formar. Só um detalhe, tá? Depois eu vou explicar por quê. Esse alforge que a Jéssica falou, você pesquisou, Paula? Não pode, hein? Não, eu sei que é. Tá bom, então tá joia. Esse alforge que a Jéssica falou é com G. Agora a Paula vai formar uma frase com alforge com J. Tá, eu tenho que falar a frase? É, Coloquei o alforje no jumento e saí para fazer a lida, para olhar o pasto. tá bom. Olha só que interessante, gente. Ela já utilizou o conhecimento prévio da Jéssica para fazer ali alguma associação para a frase que ela montou. Então, ela já não partiu do zero, tá? Agora, Paula, eu vou te dar outras palavras para você fazer com esse alforge com J, tá? Você vai usar o forge, levar e o verbo levar e viagem. Peguei o alforje, coloquei no jumento e peguei. Ah, pera. Alforje, levar e viagem? É, Levei o alforje na minha viagem. ótimo, muito bem. Gente, o que que acontece? Vocês que falaram, tem diferença da primeira solicitação para a segunda? O que que vocês perceberam de diferente? Eu acho que na primeira solicitação remetia a um lugar para se colocar esse cavalo. E na segunda solicitação, como se fosse um objeto, né? Ah, sim, mas eu digo assim, por exemplo, quando eu pedi só é um substantivo, tá? Quando eu pedi só o substantivo e quando eu acrescentei o verbo e outro substantivo. A gente Tem. colocou Ah, sim, porque eu movimento. acho que a gente consegue contextualizar, né? Exatamente. Vocês já viram algum livro didático pedindo para formar frase com verbo? Eu nunca vi. É só substantivo, né? E aí que vem a questão que eu ia falar do William Calvin. Então, assim, o que que ele descobriu? Que no córtex pré-frontal, que é onde, né, a gente sabe que
uma área do cérebro extremamente complexa, é onde onde a gente onde a gente pensa sobre a ação, né? Onde se localiza o verbo de ação, tá? Então, o que acontece? Quando você dá um verbo de ação para a criança, a frase vai ficar muito mais rica, ela vai ter muito mais movimento, ela vai conseguir pensar muito melhor, né? Então, assim, o que é um alforge com G? Como a Jéssica falou. Na verdade, ela falou que era com J, eu que expliquei depois que era com G, né? Porque eu também não sabia, gente, também fui pesquisar, tá? Quando eu falo alforge, ela não sabe o que é. Então, ela falou que ficou, como é que você falou, Jéssica, a primeira frase? E acho que a Jéssica travou. Bom, enfim, Ela tá ela falou que instável. Ela é, falou alguma coisa como me senti um pouco isso, alforge hoje. alforge, isso mesmo. E aí, quando eu coloco colocar e cavalo, ela já percebe que é alguma coisa, que tem uma ação de colocar no cavalo. E aí ela falou. Então, o alforge, o que é? Aquele saco duplo que a gente coloca em cima do cavalo, tá? E alforge com J é uma bolsa grande de tecido ou couro para levar em viagem. Então, quando a Paula falou a segunda frase, ela falou totalmente contextualizada, mesmo sem saber o que era a palavra, né? Então, é isso. O verbo de ação, gente, ele é fundamental no desenvolvimento da escrita e da leitura. E principalmente ali na escrita, quando a criança começa a trabalhar com essa questão de organizar, de produzir frases e textos e tudo isso, tá? E aí, para finalizar, eu queria mostrar para vocês, assim, já no contexto, tá? Vocês conhecem o livro A Primavera da Lagarta? Eu acho que vocês devem conhecer, né? Da Ruth Rocha. Tá. Esse é um dos livros que eu, assim, mais gosto para trabalhar com essa parte da alfabetização. Porque, ó, Raquel, pode colocar. Aí, eu vou dar aqui algumas sugestões, tá? Só exemplos de questões como que a gente pode trabalhar com a educação infantil, com tudo isso que vai ser super importante lá no fundamental e no resto da vida escolar daquela criança, daquele adolescente, tá? Então, assim, fonologia. Quem conhece a história, né? Ou quem não conhece, depois, se quiser ler, vocês vão ver que tem tudo isso lá na história. A gente pode trabalhar com aliteração, tem muitas palavras com os mesmos sons iniciais, rima, porque ela canta 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato. A questão da intrassílaba que eu falei para vocês. Então, por exemplo, cama-leão. Tem a palavra cama e tem a palavra leão. Isso, gente, é um recorte do recorte, tá? Só para vocês verem o quanto que é possível. O léxico. Esse livro traz muito a questão do léxico. Né? Então, muitas palavras que provavelmente eles não conheçam, ou que eles pensem que um acha que é uma coisa, outro acha que é outra. Então, por exemplo, exemplos aí: comício, clareira, desaforo, tá? Semântica é muito maravilhosa a semântica nesse livro. Olha quantas relações dá para a gente fazer, ó. O camaleão vivia mudando de opinião. Então, tem a questão do camaleão mudar de cor, com mudar de opinião. A lagarta vive lagarteando por aí, porque ela vai passeando por aí. O caracol era muito enrolado. Olha quanta questão semântica tem aí. A cigarra boa-vida, né? Porque relacionada à história da cigarra e da formiga. Então dá para a gente fazer milhões de coisas já desde a educação infantil com esses eixos aí de trabalho, tá? Pode passar, Raquel. Olha só, eu trabalho com morfologia, né? Então, derivados, por exemplo, lagarta, lagartixa, borboleta, borboleteavam, flores, floresta. Então, gente, isso tudo não é lá no fundamental que a gente vai trabalhar? Olha o quanto você já está enriquecendo esse repertório deles. E aí, afixo, por exemplo, que é a negação do que vem, né, do radical. Então, inimigos, inimaginável, inigualável. Olha a riqueza que tem. Prosódia, assim, tem muitas frases em negrito, a entonação da fala no comício, porque tem esse livro, é muito bacana, esse livro ele tem, né, na internet, e a Ruth Rocha vai contando, e ela tem uma entonação maravilhosa para a gente trabalhar com a questão da pontuação, né? A entonação da voz dos animais, porque eles respondem. Então, assim, e aí você trabalhando isso junto com a pontuação, a criança já vai ficando super atenta. Gente, eu tenho certeza que vocês também passam por isso. Quantas crianças... Hoje não existe mais pontuação e não existe mais acentuação. Não é verdade?
Então, assim, eu tenho criança de 6 anos que eu atendo no consultório, que eu já falo, ó, vamos lá, cadê o ponto? Cadê o ponto? Porque assim, eles. E a escola não cobra, parece que a escola não cobra, não tem problema. E aí eles vão crescendo assim, chega no 8º, 9º ano, estão escrevendo sem pontuação, né? Uso da margem, toda a questão de estrutura de texto. Então, tudo vem de lá, né? Vem lá de trás. Pode passar para o próximo. E aí, né, a questão da sintaxe, que eu coloquei aqui algumas ideias iniciais, mas, por exemplo, o próprio reconto oral, né, ou individual ou coletivo, construção de frases, organização dos trechos, reescrita e por aí afora, gente. Aí é só para a gente começar a pensar, né? Mas esse livro eu acho muito bacana porque ele tem... E eu já fiz isso com muitos livros para trabalhar na educação infantil, né? E com crianças no início do Fundi 1. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Tem um outro livro também muito bacana que chama Criar Leitores, que é do José Moraes, que é para professores e educadores. Então, assim, eu queria trazer, assim, se vocês conseguiram enxergar, né, toda a riqueza que tem lá na educação infantil e que não se trabalha, fica só em lista, em escrita, e e nome de letra. Gente, isso tudo vem depois, né? Olha a riqueza que tem na oralidade e que isso não é visto, né? É isso, gente. Falei demais. Obrigada pela participação aí da Jéssica, da Paula, das perguntas. E eu estou à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Ó, não falou demais e eu, como fono, estou aqui babando, porque eu acho que é isso, né? Se a gente valorizasse a oralidade, uma boa parte dos problemas a gente teria prevenido, assim. Eu estava numa aula esses dias e a fono a professora era uma fono e ela estava falando o quanto a compreensão oral não é vista nem nos manuais de diagnóstico, né? Nem no Exatamente. DSM. Então, É, se fala em compreensão de texto, fala na decodificação, mas não no déficit de compreensão oral. E aí, tudo que você foi falando foi me fazendo pensar sobre isso, né? Puxa, lá atrás a gente poderia estar trabalhando muito mais aspectos da oralidade que seriam base sólida para o que vem para exato. frente, né? Para o que vem aqui. E é engraçado, porque eu acho que falta um pouco de aprofundamento. A sensação que eu tenho é que algumas escolas têm desejo de fazer essas coisas mais lúdicas, menos formais, mas tem uma demanda mercadológica, né, dos Sim, próprios pais que têm que entregar lá o filho alfabetizado, mas também falta um pouco de saber fazer, de estudar e pensar um pouco mais, e não fazer uhum, só uma coisa meio aleatória e superficial, né? Um único é, material, como você trouxe o livro, dá para a gente tantas possibilidades, né? sim, Aí eu adorei. Eu também né, gostei. Eu fui escutando de pedaços, mas fazendo um pouco de leitura labial aqui para tentar entender, mas eu gostei muito. E eu acho que é isso, não tem nos manuais e não tem nos cursos de pedagogia. E não não tem tem. nos cursos de psicopedagogia. Então, eu acho que tem uma desvalorização do pouco material, né? Quer dizer, os pais querem uma escola que entregue uma pasta cheia de coisas, e na Sim, oralidade você não tem o que entregar também. Então, é, acho que tem essa desvalorização do que é oral, e a gente está vendo tanto dos pais, eu acho que é o elo mais fraco em termos de conhecimento, né? Mas eles acham que quanto mais você tem uma pasta cheia de coisas do seu filho, mais você tem que desligar. De novo, mas eu acho que tem uma falta da gente. A gente não nem sabe. tá ficando mudo. Val, não dá. A Val tá num lugar que tá tendo uma obra em cima da cabeça dela. E o barulho tá muito alto, então a gente não consegue ouvir a Val.
É, Patrícia, tem vários elogios no chat. Se você puder, abre aí para obrigada. você ler. Mas tem Obrigada. muitas coisas legais aqui, Ah, muitas legal, eu vou coisas. ver. Ô, Fê, Pessoal eu fico pensando muito. agradecendo. Eu fico pensando muito em vocês, né? Você e a Val falam muito da questão do processamento auditivo, né? Olha o quanto, né, poderia se trabalhar lá atrás, porque, né, e onde que é a questão do processamento? É justamente aí, né, na compreensão, na interpretação, né? E, e é por isso, né, assim, enquanto a gente não faz um trabalho bem feito em relação a isso, a gente não pode dizer que a criança tem um distúrbio, né? É isso mesmo. Não, a gente, mesmo se a gente pensar nas crianças que têm um transtorno, a gente tem uma base genética, mas a gente tem um ambiente que Sim, vai sim, favorecer, né, que vai piorar ou melhorar o que a genética já trouxe. Então, se a gente exatamente, tiver exatamente. uma boa estimulação na escola, em casa, enfim, a gente melhora até os quadros de transtorno, né? Sim, Seria sim. muito bom que a gente pudesse É fazer, como, ver é, é isso como, mais. é, é como a criança com dislexia, né? Aliás, qualquer tipo de transtorno, né? Porque se ela é trabalhada de uma forma adequada, ela vai caminhar de uma forma completamente diferente do que quem não passou por isso, né? Gente, é isso. Muito, muito obrigada aí pela participação de vocês. Vocês participaram um pouco, né? Mas participaram. A gente que agradece, Patrícia, a gente agradece super a disponibilidade, o compartilhamento das ideias e da história, né? De tudo que você viveu para chegar até aqui, das mudanças. A gente agradece muito mesmo, foi uma delícia. Agradecemos a todas que estão aqui também. Quem conseguiu ficar até o final, quem teve que terminar, ó, a Val está escrevendo no chat, está agradecendo também. E aí, só para finalizar, eu vou fazer a nossa propaganda. Claro. Já já que a Patrícia falou do processamento, a gente está fazendo uma experiência nova agora. A gente sempre deu os nossos cursos ao vivo, é, e aí sempre tem umas questões, né? Ah, pode ficar aula gravada, pode ver no tempo das pessoas, enfim. Então agora a gente está fazendo uma experiência diferente, a gente não consegue fazer uma coisa que seja só gravada, a gente sente necessidade de estar com as pessoas também, mas a gente então agora está fazendo um curso que é híbrido. Tem uma parte já gravada, entregue, que você pode assistir em casa, no seu tempo, enfim, e a gente vai ter os encontros ao vivo para poder experimentar, que é uma coisa muito legal do nosso curso. A gente traz as atividades muito parecidas com o que as crianças, os adolescentes escutam nos testes, e a gente conta com a divulgação de vocês. Bastante gente do grupo já fez, e quem puder ajudar a divulgar, a gente super agradece.